Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. A 33ª sessão extraordinária da 14ª legislatura, em 27 de dezembro de 2007. Convocação, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 2º, cumulado com o regimento interno no seu artigo 88 e do ofício GPL número 575 de 2007, de 21 de dezembro de 2007, cópia anexa, o prefeito municipal convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se em 27 de dezembro de 2007, a partir das 9 horas, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei de número 9.883 de 2007, projeto de lei de número 9.900 de 2007, projeto de lei de número 9.917 de 2007, projeto de lei de número 9.918 de 2007 e projeto de lei de número 9.927 também de 2007, todos de autoria do prefeito municipal Ari Fossen. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, há mais de um ano eu trouxe aqui nessa casa algumas fotos, fui lá conhecer a situação daquele vazamento de água na bacia do Rio Jundiaí-Mirim, de esgoto. Naquela época foi lá toda a imprensa de Jundiaí, foi matéria que foi reproduzida pela TV Tem. Depois disso teve lá uma placa que a obra tinha sido feita, na verdade não tinha sido feito nada. E agora, por volta do dia 18 de dezembro, por aí, eu recebi uma denúncia, até de um funcionário público de confiança, um cargo de confiança da prefeitura, fez uma denúncia para mim, que tinha vazado lá, era para ver. No primeiro dia estava chovendo, não deu, depois fui lá, tirei a foto de novo, trouxe aqui para todo mundo na última sessão da Câmara. O vazamento, teve morte de muitos peixes, todo o esgoto que misturou com a água, tudo isso. E agora a gente vê toda a população de Jundiaí reclamando do odor, do problema que está havendo na água. Aí eu pergunto, será que lá tem o problema nisso tudo? Será que está envolvido? Porque faz mais de um ano, e agora o vazamento estourou mesmo. Porque agora a empresa foi lá mexer, estourou aquela coisa, e misturou muito feio. Então a gente vem discutindo isso já há mais de um ano. Na época a gente passou para a comissão de meio ambiente da casa. Está acontecendo tudo isso, não interessa se foi feito ou não foi feito. O que é que a Câmara, como que é que a Câmara vai se posicionar a esse respeito? Porque toda a população está reclamando, a gente sabe que tem o vazamento lá, não sei se é isso o problema, não sou técnico, não sei se é isso, mas eu sei que está misturando muito esgoto na água. Eu sei que depois lá, o próprio Carlão estava explicando aqui alguma coisa, mas será que em função disso não teve que fazer o tratamento, misturar produto e está ocasionando tudo isso já há mais de 10 dias? Então, quero repetir, não tem nada a ver com o vazamento da represa do Vale Azul. Eu estou falando lá em frente ao condomínio Terra de São Carlos, a todo aquele vazamento de esgoto, que já está lá há mais de um ano e até agora não foi tomada solução nenhuma. Então eu acredito que essa Câmara também tem que se posicionar a esse respeito. Ainda que nós não sejamos técnicos, mas a gente pode se assessorar dessa maneira para a gente ter uma resposta para dar para a comunidade, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Como o encaminhamento foi feito à Câmara enquanto instituição, essa presidência irá encaminhar um ofício solicitando esclarecimentos da empresa DAE S.A. com relação ao vazamento de esgoto que foi apontado por Vossa Excelência já há um ano nesta casa e agora culminando com o odor na casa das pessoas quando da abertura da torneira. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Não queria nem polemizar muito essa questão, que é uma questão, infelizmente, está atingindo a população toda,
e eu tive oportunidade de estar lá na estação de tratamento ontem pela manhã, até para verificar em função desses questionamentos que a população vem nos fazer. O próprio engenheiro Vanir lá, que inclusive é amigo aí do vereador Carlão, ele também, até como técnico, poderia falar que para que a gente, tudo bem, o questionamento eu acho que é válido, mas que a gente não crie uma situação aí de pânico, que não é o que a situação lá é atípica, nunca aconteceu, mas não tem relação com essa questão, até porque a quantidade em relação ao volume d'água não estaria trazendo esse prejuízo. Então, só para que a gente tome alguns cuidados em relação a algumas colocações. Acho que o corpo técnico do DAI tem competência suficiente para transmitir à população o que está acontecendo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Não quero transformar em pânico nenhum, é que faz um ano que está vazando esgoto na água e o corpo técnico do DAI não resolveu o problema ainda. Foi fruto de polícia ambiental, foi fruto de tudo isso. Pode ser, como pode não ser, mas com certeza aí o esgoto para a água, que mesmo que depois vai ser tratado, isso não é bom. Tem alguma coisa errada acontecendo e já faz muito tempo e não é solucionado o problema. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Sem querer polemizar também, assim como o engenheiro Marcelo fez a colocação, também acredito que o problema do vazamento de esgoto lá no Jundemirim não seja o causador desse forte odor que está na cidade toda, nos 4 cantos, desde o Varjão, lá em Voturucaia, Agapiame, ou seja, a cidade toda. E também não justifica, eu tenho 32 anos de idade, essa bobagem que foi colocada no jornal, de que a provável causa foi a chuva intensa do dia 19. Nós já tivemos maiores precipitações do que essa, nós temos um tratamento eficiente no Anhangabaú, provavelmente o adicionamento de algum produto a mais na água foi que o reservatório que nós temos lá na ETA, que distribui para a cidade toda, foi esse produto em contato com o cloro, com o flúor, com o sulfato de alumínio, sulfato, enfim, todos os produtos ocasionou isso. Então o DAI depois não teve a competência de esvaziar, parar a adutora, parar o tratamento, esvaziar isso, desinfectar, como já aconteceu no passado. Houve sim problemas, inclusive de manganês dentro do reservatório, no tratamento, e nós tivemos que desinfectar esse reservatório, de mais de 300 milhões de litros de água, que é o R5, lá no Anhangabaú. Provavelmente foi isso que aconteceu. Então, vamos mandar esses 300 milhões de litros para a população, e a hora que acabar, que se dane. O máximo que pode ter dado é uma dor de barriga. Eu quero já aqui deixar de público que até os meus cachorros estão com diarreia. Então, infelizmente é isso que está acontecendo. Bastante problema, e a gente pode até comprovar isso nos postinhos de saúde. A população inteira teve problema com diarreia. Não vai matar? Não vai matar, mas alguém tem que ser responsabilizado por essa aberração. Muito obrigado, vereador Carlão. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei de número 9.883 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que reclassifica e autoriza a doação à DAI S.A. água e esgoto de área pública situada no Jardim Planalto para a instalação de reservatório de água. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pediria um pouquinho a atenção dos senhores vereadores para o parecer jurídico desta casa, que nos alerta para o tipo de iniciativa da prefeitura, onde ele, o executivo, o senhor prefeito, deixa de atender a lei orgânica ao se precipitar e transformar o que poderia ser uma concessão numa doação à empresa DAI. Embora seja uma área pública, o projeto de lei 9.883 está reclassificando e autorizando doação à DAI de uma área no Jardim Planalto, onde já contém uma caixa d'água. Ocorre que
A empresa DAI é uma empresa que não nos presta conta de mais nada. É uma empresa mista, com fortes tendências aí à privatização, nós todos sabemos disso, e não de reversão, como gostaríamos que voltasse a ser autarquia. Logo, nós defendemos que a prefeitura pudesse estar fazendo uma concessão administrativa. 20 anos, 30 anos, fosse o que fosse, mas não passar um bem público para uma empresa que hoje é de economia mista. Nesse sentido, fica aqui uma celeuma. A lei orgânica faculta a Câmara, dá a prerrogativa à Câmara de autorizar o Legislativo a fazer doação, concessão, então passa por esta casa. E nós, aqui não consta nada, mas aqui a gente provocou esta casa, senhor presidente, senhores vereadores, com uma emenda, transformando essa doação numa concessão. Uma concessão administrativa, dando 180 dias para fazer a escritura e fazer todos os trâmites. E aí ficaria um desafio aqui para nós, legisladores. Porque fica uma celeuma. Pode ou não pode o Executivo interferir positivamente numa iniciativa do Executivo que vem aqui e fala, por favor, autorize. Autoriza ou não autoriza? E as condições? Por que nós não podemos interferir nas condições? Nós não concordamos. Então, essa é a minha tese, a nossa tese que nós estamos debatendo aqui na bancada do PT, de que a DAI poderia ter por concessão e não por doação esta área. E aí, se for provocada uma ação de inconstitucionalidade, teríamos até um saldo positivo, porque nesse retorno dirimiríamos todas essas dúvidas, essa celeuma. O Executivo pode mandar um projeto para casa e a Câmara pode interferir ou não. Então, nesse sentido, é bastante óbvio aqui e é bastante ousada a iniciativa. A Prefeitura quer doar uma área para a DAI e nós, legisladores, poderíamos fazer uma concessão administrativa que não é diferente. Tá? Ela vai poder usar, vai ter todos os recursos para poder utilizar aquela área como está sendo hoje, só que ela não vai ser proprietária dessa área. Então, num futuro que a Deus pertence, se a DAI voltar a ser autarquia, tudo em casa. Se não voltar a ser autarquia e continuar e prosperar para uma empresa privada, ela não terá isso como bem, como patrimônio. Nós preservaríamos esse patrimônio da Prefeitura e seria discutido numa outra oportunidade. Então, nesse sentido, senhores, a gente está fazendo esse alerta, isso já tramitou pelas comissões, era uma matéria de mérito, por isso a gente votou favorável, como votaremos favorável, também com essa emenda, para que a gente possa analisar e ver, de fato, que condições teremos de opinar nas iniciativas do Legislativo. Tenho certeza que não poderia ser iniciativa, uma matéria dessa, de iniciativa do Legislativo, mas eu tenho uma convicção forte de que nós podemos interferir nesse tipo de matéria que venha para a Câmara e não simplesmente endossar o que o Legislativo propõe. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitz. Você falou com ele? Senhor presidente, senhores vereadores, muito feliz, nobre vereadora Marilena Negro, em suas palavras, mais feliz ainda na emenda número 1 ao projeto de lei 9883, que eu pediria uma atenção especial dos senhores vereadores, até porque a própria consultoria jurídica da Casa, em seu parecer, na primeira página, se vocês observarem, relativamente ao mérito pronunciar-se-á o soberano plenário, cabendo alertar que a Carta de Jundiaí dispõe como vetor axiológico que se prefira a concessão de direito real de uso de bem imóvel à sua venda ou doação. E o DAI simplesmente
está recebendo como doação da Prefeitura uma área, que é o R12, é o reservatório lá do Jardim Planalto, na Guilherme Schuller, com a José Bonatti e a Luper Silveira Pupo. Como a DAI hoje tem inúmeros reservatórios na cidade. Vila Jundiainópolis, Vila Comercial, Vila Maringá, Jardim Martins, Distrito Industrial, que é o R13, que distribui água para todo o Distrito Industrial. O que vai acontecer se nós aprovarmos essa doação? E bem disse a nobre vereadora, o DAI, enquanto que autarquia municipal, já usava e usa até hoje essas instalações, porque era um segmento da administração pública. Hoje o DAI é uma SA, que ainda não foi privatizado, porque tem ações na justiça, tem uma série de inconvenientes. Hoje está se mandando um processo para cá para doar uma área à DAI SA, uma empresa que no futuro pode ser que venha a ser privatizada. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, e eu acho que a emenda da vereadora Marilena Negro realmente vem de encontro ao parecer da consultoria jurídica, e a gente nada mais está fazendo do que conceder, alienar, ao invés de alienar mediante a doação, outorgar mediante concessão do direito real de uso. O DAI vai continuar usando o reservatório, a população não vai ter problema nenhum, até porque se nem mandasse esse projeto para cá, ficaria no mesmo tamanho. Esse projeto aqui é só para tentar passar para uma entidade hoje de economia mista, que pode vir a ser privatizada, que encampe esse patrimônio, um patrimônio muito importante para a população da cidade. Então, nesse sentido, eu pediria aos nobres pares, aprovemos o projeto sim, mas que aprovemos com essa emenda para que realmente a DAI use em concessão, tenha o direito do uso dessa área em concessão e não como doação. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu já tinha lido, mas fiz questão de voltar à leitura em atenção ao que o vereador falava na tribuna, quando ele se referia à consultoria jurídica, e deixar claro ao plenário que a nossa consultoria jurídica diz que a Carta de Jundiaí dispõe como vetor axiológico que se prefira, vou repetir, que se prefira a concessão de direito real de uso de bem imóvel, a sua venda ou doação. Que se prefira. Não é um dogma que se tem que fazer desta forma, a concessão. Há uma preferência, mas não há um ditame que diz que tem que ser. Então, não necessariamente há qualquer ilegalidade na forma como o projeto entrou e tramitou nessa casa, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitz. Eu não falei em ilegalidade. Eu só disse que o próprio consultor jurídico, ele coloca no seu parecer que a Carta Magna, Carta de Jundiaí, dispõe como vetor axiológico que se prefira a concessão de direito real de uso do que a sua venda ou doação. Então, evidentemente que eu gostaria que nós usássemos a preferência, porque se nós hoje temos já essa concessão de uso, não só para esse reservatório, mas como para os demais, são inúmeros reservatórios que nós temos, se isso aqui nós aprovarmos, com certeza virão os outros, para passar a SA, uma empresa de economia mista, toda a área pertencente hoje ao patrimônio da prefeitura. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, a questão assim é muito prática, né? O prefeito poderá vetar esta emenda. O apelo que nós fizemos aos senhores vereadores é no sentido de que provoquemos esta discussão junto ao executivo para que ele reveja essa questão aqui, para que a gente dirima futuras dúvidas. Se vier uma outra situação semelhante e uma ação de inconstitucionalidade, o tribunal poderá julgar se for procedente ou improcedente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu solicitaria a possibilidade de suspensão dos trabalhos por uns 10 minutos, para que nós nos reuníssemos e pudéssemos dirimir essas dúvidas e conversar, inclusive, com a consultoria jurídica
né? Eu acho que seria Questão bom de tom. ordem também depois, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu estava aqui nos bastidores, até conversando, estava lá o vereador Val e o ex-vereador e o diretor legislativo, o doutor Ari Castro Nunes Filho, e foi quando usou da palavra numa questão de ordem, ou foi numa parte, não me lembro, mas o vereador Julião, e ele falou, ele leu um trecho da opinião da nossa consultoria jurídica, quando fala da preferência ao invés de doação em cessão, em concessão, cessão de uso, não é, temporário, e eu sou até favorável que atendamos, que o senhor atenda, se for possível, se o senhor assim o entender, é óbvio, que se suspenda por um tempo pequeno, para que consultemos os nossos juris, o nosso consultor jurídico, porque no caso de ela ser ilegal, nós não podermos, não é, apresentar essa emenda, então sugerir ao prefeito que mande um aditivo, enfim. Mas se ela for legal, eu confesso que também sou favorável a essa emenda da vereadora Marilena Negro. Em ela sendo legal, eu acho que é por aí, e com razão o vereador Julião, não é, quando fala que preferencialmente o executivo deve conceder, né, o direito real de uso e não fazer a doação. Obrigado, presidente. Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos, se necessário for.
Estão reabertos os trabalhos. Continua em discussão o primeiro item da ordem do dia. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, da tribuna, o projeto está em votação. Com 15 votos pela aprovação e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 1. A emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.883 está em votação. Com 9 votos pela rejeição, 5 votos pela aprovação, um senhor vereador votando pela abstenção e essa presidência que regimentalmente não vota, a emenda de número 1 está rejeitada. Para justificar. Justificativa de voto. Senhor presidente, nós fizemos o voto pela aprovação do projeto e depois pela aprovação da emenda. É evidente que nós não votaríamos contra o projeto se tínhamos uma emenda. E ainda assim quero lamentar, mais uma vez, a gente não aceitar um desafio onde a gente poderia estar avançando nas discussões. Então, acredito que no mérito a gente poderia ter aceito o desafio feito pela vereadora Marilena, até para a gente ter resultados para frente e a gente poder tentar interferir nos projetos, que ainda que seja uma opção dessa ou daquela bancada, desse ou daquele vereador, eu acredito que é importante e seria importante para essa casa. Mas ainda assim respeitamos as opiniões diversas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, aprovado o projeto, eu só espero que a bancada que votou, nós votamos todos favoráveis, mas a bancada do prefeito, que tem condição de falar com o senhor prefeito, lá no 8º andar, que agora não venha uma enxurrada de projetos desse sentido, porque vai começar a doar todas as áreas que o DAI, a autarquia municipal, que ao longo dos anos construiu esse patrimônio grandiosíssimo, não venha aqui, que eu conheço, são 13 reservatórios, mais uns 8 elevados, mais a estação de bombeamento de esgoto do Centenário, 2 casas de bomba, vai doar tudo isso para uma empresa que, com certeza, aí estamos pensando em privatizar. Então, é lamentável. Eu espero que os próximos projetos venham a nível de concessão e não a nível de doação, porque assim fica fácil. Questão de ordem, vereador Julião. Olha, é surpreendente, senhor presidente. A gente poderia até, talvez, saber o nome, né, dessa firma que vai receber a doação do DAI, porque a informação do vereador Carlos Kubica me parece, assim, bastante forte, né? Com tanta firmeza, com tanta afirmativa, de saber já para onde, né, que vai estar sendo feita, que eu saiba, né, nem poderá ser dessa forma como ele está descrevendo, mas nunca se sabe, né? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico, logo após o vereador Carlão Kubica. Já privatizou o DAI e ninguém está sabendo? Eu não estou entendendo. Os vereadores, nenhum está sabendo, e o vereador Carlão e a bancada do PT já sabe dessas informações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Eu não falei em empresa nenhuma que vai ganhar a privatização. Eu não falei em empresa nenhuma. Eu acho que está equivocado. Quem deve ter ouvido bobagem. Eu disse que não se faça doação à DAI S.A., uma empresa que, no futuro,
Está todo mundo falando que vai privatizar. Não tiveram a competência de privatizar porque existe um processo na justiça e está até agora rolando lá. Porque se fosse competente, já tinham vendido ações e já estavam lucrando com isso. E não estava devendo a tantos fornecedores como está hoje a da SA. E nós tivemos aí a vida toda como autarquia, não devendo um centavo para nenhum fornecedor. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, está falando, vai para cá ou para lá, só espero que não vá para os acionistas minoritários que nós temos lá hoje. Muito obrigado, vereador Gerson. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Eu solicitaria de Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, que desse prosseguimento à sessão, porque é importante isso para a população de Jundiaí, a votação desse projeto. A pessoa tem a tribuna para falar sobre o projeto de lei. Eu acho que isso aí começa, evidentemente, a deixar uma sessão intranquila com esses debates que fogem totalmente do assunto. Por gentileza, senhor presidente, eu peço essa fineza e aos demais companheiros dessa casa que respeitem e dê prosseguimento à ordem do dia. Muito obrigado, vereador Doca. Eu, sempre atento às palavras de Vossa Excelência, peço encarecidamente ao plenário que respeite o posicionamento dessa mesa diretora pelo prosseguimento dos trabalhos e o respeito também ao pedido já feito pelo vereador Doca, não pela primeira vez nessa sessão, de que nós tornemos as discussões no momento oportuno e não em questões de ordens, em questão de ordem, como está sendo feito nesse momento. Segundo projeto de lei, segundo item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.900 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria da Segurança Pública, para execução de serviços pelo Corpo de Bombeiros. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Por favor, antes de colocar em discussão, tem anexo ao projeto de lei, tem uma minuta do convênio. E a gente não tem o que está valendo hoje, até para comparar se, pelo valor, me parece que foi aumentado o recurso aí da prefeitura e também as suas obrigações. Eu não sei se teria como, senhor presidente, levantar o convênio atual para que rapidamente possamos fazer uma comparação, porque eu estou vendo assim muitos encargos, muitas responsabilidades para o município e muito pouco para o Estado. Né? Desde viatura, manutenção, o combustível eu já sei que já tinha, mas me parece que o convênio agora ele foi ampliado de uma forma bastante discutível, em que pese a importância do Corpo de Bombeiros na cidade, não está claro aqui o papel do Estado e seria muito pertinente se nós tivéssemos como base o que vige hoje, né? O que está vigente hoje, em relação ao convênio com o Corpo de Bombeiros, só para tirar a dúvida. Não sei se a diretoria poderia providenciar uma cópia do que está valendo hoje, que essa Câmara aprovou e que possamos comparar rapidamente. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Enquanto a nossa assessoria legislativa verifica a possibilidade, eu darei prosseguimento à sessão com a discussão do projeto. O projeto está em discussão. Em votação. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores votando pela abstenção e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto de lei está aprovado. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.917 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que cria na Secretaria Municipal de Transportes as funções de confiança que especifica. Para que o projeto possa ser discutido, é necessário, primeiramente, ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rodrigues Rosa, que avoca para parecer pela CJE.
Senhor presidente, senhores vereadores, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 9.917, de autoria do prefeito municipal, que cria na Secretaria Municipal de Transportes as funções de confiança que especifica. O projeto vem instruído com parecer da consultoria jurídica da Casa, que aponta a legalidade, a constitucionalidade, a iniciativa que é privativa do chefe do Executivo e sugere à Comissão de Justiça e Redação elaboração de emenda no artigo 1º, onde se lê funções gratificadas, leia-se funções de confiança, para que haja o adequamento necessário ao projeto de lei. Portanto, tem parecer favorável dessa relatoria. Solicito a Vossa Excelência consulte os demais membros da comissão. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Como parecer favorável, consulta a comissão se há voto contrário separado. E não havendo, vereador Gerson Henrique Sartori. Aprova com restrições. Vereador Tico. Aprova sem restrições. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Vereadora doutora Silvana. Na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli. Acompanha o relator. Portanto, está com o parecer favorável da CJR. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Carlos Ferreira Dias, o líder do PDT, vereador José Dias. Avoca para parecer. Hoje estou com toda a força final de ano. Zezinho da Força. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do senhor prefeito. Projeto de lei 9.917/2007, do senhor prefeito Ari Fossen, que cria na Secretaria Municipal de Transportes as funções de confiança que especifica. Senhor presidente, como a Comissão de Finanças e Orçamentos, nós estamos aqui verificando também que existe previsão de superávit financeiro positivo, tanto para o presente exercício como para os 3 próximos anos. E também, senhor presidente, a planilha da folha 8, encontramos valores percentuais comprometidos com a despesa de pessoal de conformidade com legislação vigente de 43% para o exercício 2007 e 39,2% para os exercícios seguintes, 2008 e 2010. E, como a Comissão de Finanças e Orçamento, eu peço ao senhor presidente que consulte os demais membros da comissão e o voto, vereador Zé Dias, é favorável. Voto do presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador José Dias, é favorável. Consulto a comissão se há voto contrário e separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Zé Antônio Caixã. Acompanha o parecer. Vereador Julião. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Perdiz. Acompanho com restrições. Acompanha com restrições o parecer. É necessário também ouvir a Comissão de Assuntos do Trabalho, que tem na presidência a vereadora Ana Tonelli. Avoco. Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do prefeito municipal, de número 9917, cuja ementa já foi lida por Vossa Excelência e também pelos relatores que me antecederam, relatando pela Comissão de Assuntos do Trabalho, sou de parecer favorável, até porque nós temos na Secretaria dos Transportes uma defasagem de funcionários, então eu acho que é uma maneira até de estar premiando, se bem com vencimentos pequenos acima dos seus salários, que vão de R$ 119,39 até R$ 298,61 para as funções de supervisor, de interdição, de fiscalização de estacionamento, operacional e também administrativo. Em virtude, então, de encarar como um prêmio pelo trabalho executado, essa relatora é de parecer favorável e pede ao senhor que, por favor, consulte os demais membros da comissão.
Com parecer favorável da presidente e relatora, a vereadora Ana Tonelli, eu consulto os membros da comissão se há voto contrário em separado. E não havendo, vereador Adilson Rosa. Acompanha o parecer. Vereador Carlão Kubitsa. Acompanha com restrições o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Acompanha sem restrições. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade. Acompanha o parecer. Portanto, o projeto está apto para ser discutido e em discussão está. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.917, do excelentíssimo prefeito municipal, que cria funções de confiança, ou seja, FC2. Eu votei com restrições, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana Tonelli, presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho, Vossa Excelência sabe o quanto de processos nós recebemos de insatisfação com relação ao plano de cargo, carreiras e salários. E me perdoe, mas o que eu tenho visto nos últimos anos é a Secretaria Municipal de Transporte enviar para cá inúmeros projetos acertando a situação dos funcionários, agente de trânsito e outros que já passaram por aqui, que eu não me lembro agora. E, inclusive, quando nós estávamos reunidos no Salão Nobre, naquela manhã, com faixas aqui, todo mundo pedindo, implorando para aprovar o plano de cargo, carreira e salários, um agente de trânsito dizendo, ó, vocês têm que aprovar, porque nós já fizemos até churrasco para comemorar esse plano. Quer dizer, eles já tinham sido beneficiados, os agentes, com o projeto que veio para cá, com mais o plano de cargo, carreira e salários que enquadrou-os, deviam estar comemorando mesmo há muito tempo. Agora, o que me estranha é que, quando você faz um plano de cargo, carreira e salário, as secretarias já têm que prever esses cargos de chefia, ainda que estejam em desvio de função, pelo menos tentar acertar isso daí. Evidentemente que hoje, me parece que a Prefeitura está se preocupando em criar um concurso interno para que dê oportunidade dessas pessoas ocuparem esses postos de chefia. Mas, independentemente disso, eu acredito que não seja só a CETRANSP, a Secretaria de Transporte, que está com problema. Fato é, nobre vereadora Ana Tonelli, que nós temos na Comissão de Assuntos do Trabalho, que nós recebemos o protocolo e fizemos a reunião com o Dr. Vicente e com inúmeros funcionários, artífices de mecânica, artífices de eletricidade, artífices de serralheiros, técnicos da área de odontologia, ou seja, o vereador Val também estava presente, lotou a sala do Dr. Vicente, a insatisfação, inclusive com pessoas atuando em desvio de função e que sequer foram lembradas no plano de cargos, carreiras e salários. Excelência, permitiu uma parte, vereador? Vossa Excelência tem uma parte, fui nobre citada vereador. Até por Vossa Excelência, eu agradeço. E o senhor há de convir que nós estivemos com o senhor, com o vereador Val e as pessoas que procuraram pelo senhor e pelo vereador, e se fossem todos os injustiçados da CETRANSP nos acompanhar naquela reunião, com certeza ela deveria ser feita no auditório, se é que podemos chamar aquilo de auditório, naquele salão grande de reuniões da prefeitura, porque certamente não caberia na sala do secretário. Então, não tem absolutamente nada a ver, no meu entender, com aquele plano de cargos e carreira que nós estamos defendendo os possíveis injustiçados. Trata-se aqui apenas de 4 casos e que esses não tiveram aquele benefício que tiveram, vamos dizer assim, os amarelinhos que o senhor citou aí
do churrasco são supervisores, não é? 4 apenas, e o salário aqui, o que terá acrescido, não é? Com certeza, quando for acertada a situação dos demais, eu quero crer que será bem maior do que isso que a Prefeitura está devendo para eles. Obrigado, vereador. Pois não. Eu só acho que, mais uma vez, a área administrativa da Prefeitura tem que estar se preocupando, após 20 anos de espera, de um plano de carga de salários. Evidentemente que ele não ia sair 100%, mas eu espero que daqui para frente, ao invés de se dar funções de confiança para pessoas que ocupam cargos acima daquele que foi o escolhido para galgar a carreira pública, que se pense em fazer as promoções internas via concurso. Me concede uma parte, vereador. Se o presidente assim o permitir. Só para dizer que vocês não devem também esquecer de os funcionários da saúde, né, da categoria da saúde, até porque os médicos, os dentistas e os veterinários estão unidos, continuam unidos, se reunindo e vão montar até uma associação de médicos, dentistas e veterinários para lutar pelo seu enquadramento. Perfeito, eu agradeço a parte. Até antes de subir à tribuna, estava falando com a vereadora Marilena Negro sobre a questão das merendeiras, que vieram aqui na Câmara, foram ouvidas, foram reunir com o prefeito, com o secretário, e até agora não sinal verde nenhum. Mas eu quero acreditar, senhor presidente, concluindo minha fala, que a gente não comece a receber, ainda mais do que já recebemos até a data de hoje, coisas assim pontuais, acertando essa ou aquela, porque são números pequenos. 4 agora, foram 8 no passado, foram mais não sei quantos, há 2, 3 anos atrás, vai vir mais, porque a partir do momento que a gente aprova isso, outros que estão desenvolvendo a mesma função vão pedir e vai vir para cá, e nós vamos aprovar, e a administração não vai estar nem aí para revisar, e eu espero que revise logo, porque agora completou a comissão lá de estudos. E junto com a Comissão de Assuntos do Trabalho da Câmara, tenho certeza que se quiser acertar, vai acertar e a gente vai estar aí para aplaudir. Eram as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Com a palavra para a discussão do projeto, o vereador Doca. Senhor presidente, antes disso, se o senhor me permite uma questão de ordem. Por favor, vereadora Ana Antonelli. Eu acho que fui mal interpretada quando exalei o meu parecer pela Comissão de Assuntos do Trabalho, quando eu disse da defasagem, da CETRANSP, quando eu disse da necessidade. Eu também sou favorável a concurso, haja vista que no meu último ano de mandato aqui enquanto presidente, nós fizemos um concurso público, inclusive já o senhor chamou os aprovados, não é, que estão trabalhando nos gabinetes dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. Acontece que aqui é cargo de confiança, então eles são concursados e o prefeito está dando uma importância acima do salário pela função de confiança dele, prefeito. E aqui nos bastidores a gente falava com o senhor, realmente, eu acho que nós precisamos de mais funcionários de uma série de departamentos da prefeitura, de concursados, mas também da CETRANSP. O trânsito na nossa cidade nesse final de ano foi algo assim ruim, não é? Por quê? Pela falta de funcionários que tem a CETRANSP e que vive pedindo esses funcionários. Jundiaí ainda está longe de uma Alemanha que tira os sinais da rua, tira a sinalização de pare, tira os semáforos de todos os cruzamentos para testar os motoristas, para que eles tenham a consciência que não precisa sinalização. Há que se respeitar o motorista, o motociclista e há que se respeitar o pedestre. Só que, lamentavelmente, Jundiaí está longe disso. Por isso que eu exarei o meu parecer favorável a essas funções de confiança, entendendo nada absolutamente a ter com aquele plano de cargos e carreira dos dentistas, dos auxiliares, dos médicos, das merendeiras e por aí vai, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Está pela ordem, vereador José Antônio Caixã. Senhor presidente, a vereadora Ana Antonelli comentou sobre trânsito. É só um adendo.
E uma atenção reservada ao senhor secretário, já que está num projeto aqui, falando-se da Secretaria de Transportes, é de se lamentar mais uma vez eu vou falar nesse microfone, o que o senhor secretário fez na região de Vilarens. É de se lamentar e ele não consegue acertar. São 5 ruas que descem e uma que sobe com semáforo 3 tempos. É uma vergonha. Nós estamos acionando a partir da semana que vem com abaixo-assinado, alguma coisa, porque ele não está se preocupando com o trânsito caótico que só sobe a rua Regente Feijó. As demais só desce. É de se lamentar. Para chegar em casa, de um quarteirão para o outro, a gente está durando mais ou menos de 20 a 25 minutos. É lamentável o que ele está fazendo na cidade de Jundiaí. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Bom, já que está comentando aqui a questão do secretário, eu também não posso deixar de lembrar que ele esteve aqui, quando se discutia o aumento das tarifas de ônibus, ele não soube dizer qual era o lucro das empresas, que ficou para mim uma situação bem ruim perante essa casa, o secretário pleitear aumento de tarifa sem saber o lucro dos empresários. E agora essa notícia de que ele está estudando colocar pedágio urbano em Jundiaí. Então, realmente, o trânsito está um caos, começando pelas falas do próprio secretário. Muito obrigado, vereador Cláudio Miranda. Tem agora sim a palavra o vereador Doca para a discussão no projeto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, dificilmente eu subo na tribuna, mas esse projeto de número 9.917 do senhor prefeito municipal, que concede um aumento no quantitativo com referência a 4 especialidades dentro da Secretaria de Transportes. Mas aí não tem nada que ver com o PCC, não tem nada que ver com os amarelinhos, nem com o preto e branco do Corinthians, nem tampouco com o tricolor do São Paulo, nem com o verdão do Palmeiras. Apenas essa solicitação do senhor secretário, engenheiro Cláudio Dianin, é com referência à hierarquia dentro da Secretaria de Transportes. Existe o supervisor de interdição? Sim. Existe o supervisor de fiscalização de estacionamento? Sim. Supervisor de fiscalização operacional? Sim. Supervisor administrativo? Sim. Ocorre que tem só o nome, mas não tem, evidentemente, a sigla com seu respectivo cargo de confiança. Então, quando existe isto, a pessoa faz uma solicitação para o servidor, e o servidor, com razão ou sem razão, ele não obedece como deveria ser obedecido, porque acha que as pessoas, nesses tipos de cargo que são investidos, não têm o poder de uma determinação funcional. Então, seria apenas uma correção administrativa técnica, porque praticamente são todos engenheiros. Simplesmente isso. Agora, com referência a PCC, com referência a outras coisas, eu concordo plenamente com todos os senhores vereadores que falaram em questão de ordem, mas seria para outro dia, evidentemente. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, solicitaria a fineza de votar favoravelmente nesse projeto, porque é um projeto meramente técnico. Não veio explicação na justificativa, isso sim poderíamos comunicar, tanto ao senhor secretário como ao senhor prefeito, que a próxima vez nos encaminhe uma orientação nesse sentido, o motivo desse cargo, que esses mesmos profissionais, em momento nenhum pediram este valor de 29861, 23888, etc. O que eles queriam, evidentemente, é a parte de hierarquia dentro de uma repartição. Agora, já que veio,
é importante que venha. Qual é o Posso vereador fazer uma que parte? Foi, perfeitamente. Mas isso daí, como já falei anteriormente, em outras aí, é chovendo molhado, porque isso é uma gratificação pela função que ele está exercendo. É aquilo lá e mais ou alguma coisa, é um prêmio. É um prêmio de gratificação. Exatamente. É uma coisa que ele está fazendo praticamente extra ao trabalho dele. É um prêmio insignificante, por sinal. Uma mixaria de valor, que o maior valor aí não chega a R$300. É um negócio absurdo. Se fosse uma fortuna, vamos ver o que está acontecendo, não. É uma gratificação, todo mundo, todas as indústrias se dá um prêmio. Exatamente. É normal isso daí. Agradeço a sua parte, vereador, e ao mesmo tempo, Vossa Excelência deve entender e concordar com as minhas palavras. Eu fico bastante feliz quando existe uma parte bem colocada, como o vereador Caixan colocou, e explica aquilo que eu também falei, não é pelo valor, e sim pela parte hierárquica. Portanto, senhor presidente, senhoras vereadores, muito obrigado pela atenção, pela aprovação do projeto. Muito obrigado, vereador Doca, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão. Está em votação. Com 15 votos pela aprovação e essa presidência Senhor aqui presidente, regimentalmente não justificativa de vota, voto. é necessário ainda se votar a emenda de número 1. O projeto está aprovado. Vamos votar agora a emenda de número 1, onde se lê funções gratificadas, leia-se funções de confiança. Essa emenda é da Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Adilson Rosa. Com 15 votos pela aprovação, a emenda está aprovada. Para justificativa de voto, vereadora Marilena Negro. E terá o tempo de 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esta justificativa é para falar um pouco das nossas restrições e discordar um pouquinho das falas aqui, porque qualquer alteração, qualquer acréscimo nas despesas com o pessoal tem a ver, sim, com o plano grande que foi feito com o plano de cargos e carreira. Nós teríamos que ver se a prefeitura quer fazer uma reestruturação administrativa da sua estrutura organizacional, ela também mande para cá e não mande pingadinho desta forma, que isso recai, sim, da implicação de despesas e na falta de possibilidade de ascensão por mérito, como prevê o plano de cargos. Então, e a CETRANSP é um fato interessante. É a secretaria que parece que tem mais autonomia para mandar projeto de lei. Ela consegue mandar em separado do restante do funcionalismo, vem em benefício de uma categoria ou de outra. Então, a gente defende que se faça, sim, a destinação de funções de confiança para funcionários que vão realmente supervisionar alguém, porque tem muita função de confiança dada como prêmio de salário. Isso não está certo. A função de confiança é no sentido da pessoa estar responsável por um trabalho e ter sob mando alguns funcionários. E não ser complementação salarial. A complementação salarial teve que ser revista no plano de salários, de cargos e salários que já foi feita. Então, nós temos que coibir a vinda de projetos pontuais para cá. Que a prefeitura mande, no conjunto, também alterações da sua estrutura administrativa. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro, pelas considerações. Essa presidência recebeu o pedido verbal do vereador Gerson Henrique Sartori no início desta sessão para providências por parte dessa instituição com relação ao cheiro que hoje nós encontramos na água na cidade de Jundiaí. Essa presidência
elaborou, através da sua secretaria, um ofício que será assinado pelos vereadores que entenderem razoável o próprio ofício. Ilustríssimo senhor Eduardo Santos Palhares, diretor-presidente da DAE-SA Água e Esgoto, vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar com a maior urgência possível esclarecimentos sobre o odor constatado na água que abastece nossa cidade, fato que tem gerado inúmeras reclamações dos munícipes, com razão, transformando-se em grande transtorno, vez que não sabemos a causa e, pior, as consequências da utilização dessa água em nossos lares, temendo até por danos à saúde pública, contando, portanto, com a melhor atenção de Vossa Senhoria para a questão de grande relevância e aguardando sua mais breve manifestação, despedimos-nos enviando-lhe cordiais saudações. Esse ofício será enviado à DAE-SA para que esta presidência receba, em nome da instituição, esclarecimentos acerca do odor da água em nossa cidade. Vamos passar, então, ao quarto item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1301, de adiamento para a sessão de 19 de fevereiro de 2008 da apreciação desse projeto. O requerimento vem assinado pelo vereador líder do PSDB, vereador Tico. O requerimento ao plenário de número 1301 está em discussão. Quero a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marlena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu esperava que esse projeto não tivesse simplesmente um requerimento de adiamento, que ele fosse retirado da pauta pela prefeitura. Era o que seria de melhor bom senso, o melhor a ser feito, dado as esquisitices que nós vimos aqui. Não tem quantitativo de estagiário, vai poder contratar estagiário, ótimo, vai centralizar numa entidade a contratação de estagiários vindo de instituições. Temos muitas instituições escolares na cidade, mas realmente está estranho. Então, a minha discussão aqui é que, mesmo com adiamento, que a base consiga fazer uma conversa com o prefeito, retirar esse projeto, acertar. Existem convênios já vigentes com a Faculdade Padre Anchieta, na área do direito. Existem outras entidades que podem ser beneficiadas de convênios, mas realmente apareceu um corpo estranho aqui. Não estou questionando a idoneidade da CIE, mas a forma como veio o projeto, as lacunas e algumas coisas mesmo a serem discutidas, né? Como os valores aí que podem ter o subsídio aí que vai ser recebido pela instituição. Então, acho que de bom tom que a gente faça aí conversas no sentido de que eles retirem esse projeto e reexaminem, para que a gente tenha uma política de recursos humanos clara. Política de recursos humanos implica não só funcionário concursado, seus cargos de confiança, também na preparação de recursos humanos vindos das instituições escolares, que chamamos os estagiários. A gente não defende aí um campo de estágio como trabalho fácil, né? A gente não pode, a gente tem que lutar pela não precarização do trabalho, mas a gente tem que fazer de uma forma clara e que realmente atenda às instituições e que esta casa prime pela transparência do projeto de lei vindo da iniciativa do Executivo. Um minuto. Pois não. Faço minhas palavras de Vossa Excelência, até porque pediu adiamento. Tá? Vossa Excelência tem razão, realmente, e vamos fazer gestão com o senhor prefeito para que reveja esse projeto. Por isso, o pedido de adiamento desse vereador. Obrigada, então, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento está aprovado. E o projeto de lei 9.918 de 2007 será apreciado na sessão do dia 19 de fevereiro
de 2008. Próximo projeto é o projeto de lei de número 9.927 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera a lei, altera disposições da lei 6.845 de 2007, alterada pela lei 6.980 de 2007, que concedeu a autorização para a contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para a execução do Programa de Infraestrutura para a Mobilidade Urbana, o PROMOB, do Ministério das Cidades. Para que o projeto possa ser discutido, é necessário que nós venhamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Adilson Rodrigues Rosa. Indica o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, relatar sobre o projeto de lei 9.927, de autoria do senhor prefeito municipal, que retorna a alta consultoria o presente projeto de lei que altera a disposição da lei 6.845 de 2007 e altera para a lei 6.980 de 2007, que concedeu autorização para a contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para execução do Programa de Infraestrutura para Mobilidade Urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto atende os ditames da lei, o projeto é legal e meu voto é favorável e peço ao senhor presidente que consulte os demais vereadores da comissão e encaminho pelo voto favorável. Com um parecer favorável do relator pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Tico, eu consulto a comissão se há parecer, voto contrário em separado. E não havendo, o vereador Adilson Rodrigues Rosa acompanha o parecer. Vereador Gerson Henrique Sartori acompanha o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Na sua ausência, vereador Val acompanha o parecer. Vereadora doutora Silvana. Portanto, está com o parecer favorável da CJR. É necessário também que se ouça a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o líder do PDT, vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do senhor prefeito, número 9927/2007, que altera a disposição da lei 6.845/07 e alterada pela lei 6.980/07, que concedeu autorização para a contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para execução do Programa de Infraestrutura para a Mobilidade Urbana PROMOB do Ministério da Cidade. Senhor presidente, o orçamento do município conseguirá anualmente os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à autorização e do principal juros das demais encargos decorrentes à operação de crédito autorizada por esta lei, inclusive os recursos necessários atendimento à contrapartida do município, projeto financiado pela Caixa Econômica e dentro da responsabilidade fiscal. O projeto de lei do senhor prefeito, com certeza, é de grande interesse da sociedade e, portanto, o meu parecer é favorável e eu peço que o senhor presidente desta casa consulte os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Muito obrigado, vereador José Dias. Com o parecer favorável do presidente da comissão, eu consulto se há voto contrário em separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Zé Antônio Caixã.
acompanha o parecer. Vereador Julião, acompanha o parecer. Vereadora Marilena Negro, acompanha o parecer. Portanto, o projeto está apto para ser discutido. O projeto está em discussão, em votação. Com 15 votos pela aprovação e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, espero que todos os equívocos desse projeto que eu estou chamando aqui carinhosamente de projeto ioiô, projeto vai e vem ou projeto ir e vir, tenham sido sanados, mas de qualquer maneira, se tiver que votar, a gente está aí e amanhã podemos retornar aqui e votar de novo, mas espero que tenha sanado os equívocos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu estive no domingo numa visita no Jardim Santa Gertrudes, acompanhado do prefeito Ari Fossen, também do Eduardo Palhares, do DAI, no centro esportivo, também no terreno que vai receber a futura unidade básica de saúde. E o prefeito, ao visitar o centro esportivo, ele ordenou à Secretaria de Educação e Esporte que faça algumas correções no projeto. Então, o campo vai ser refeito, vai instalar o sistema de drenagem. Também o prefeito pediu para que se faça o alambrado ao entorno do campo, a cobertura da quadra já para o mês de janeiro, no máximo fevereiro, para que a gente possa inaugurar. Então, vai atrasar um pouquinho mais a inauguração do centro esportivo, mas por conta das melhorias que o prefeito Ari Fossen está fazendo antes mesmo da inauguração. Também estivemos visitando a área que vai receber a unidade básica de saúde, né? A licitação está em fase final já, e a partir aí do final de janeiro nós recebemos já o início das obras. Então, deixar os parabéns para o prefeito, para a prefeitura, né, pelo excelente trabalho que tem feito lá no Jardim Santa Gertrudes e pelo apoio que tem nos dado, atendido às nossas reivindicações. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Questão de ordem, a vereadora Anatonelli, logo após o vereador Zé Antônio Caixão. Senhor presidente, a minha questão de ordem é parecida com essa do vereador Adilson Rosa, mas apenas para agradecer o senhor prefeito que vem atendendo os pedidos dos vereadores. Desta feita fui contemplada, não a vereadora, mas os moradores, nos reunimos inúmeras vezes, e isso já faz muitos anos, moradores das ruas Baronesa do Japi, Barão do Triunfo e Abílio Figueiredo, pedindo que fossem colocadas as galerias de águas pluviais naqueles locais. E agora o prefeito Ari Fossen assinou um contrato juntamente com a superintendente da FUMAS, a doutora Solange, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e essas obras, então, agora serão realizadas. De público, então, em nome da população das ruas Baronesa do Japi, Barão do Triunfo e Abílio Figueiredo, agradecer a colocação dessa tubulação de galerias de águas pluviais. E aproveitando, senhor presidente, nessa última sessão, para dar um abraço ao senhor, a toda a sua família, aos amigos vereadores, amigas vereadoras, às pessoas aqui presentes, os que estão nos vendo via internet, via televisão, os que irão nos ouvir à noite, se houver a transmissão pela Rádio Cidade, uma vez que é uma sessão extraordinária, extensiva à população da nossa cidade, da nossa região, que o ano que vem seja um ano muito bom, seja um ano com muita saúde, muita paz para todos nós, principalmente paz dentre nós aqui, os políticos, uma vez que se trata de um ano eleitoral, onde os ânimos automaticamente eles ficam acirrados, mas eu tenho certeza que irá prevalecer o bom senso, até como presidente da Comissão de Ética, não é? Eu peço isso aos senhores vereadores, que realmente essa ética, como sempre foi nesta Casa de Leis, seja respeitada também e principalmente no ano que vem. Todos nós tenhamos muita saúde e, como digo sempre, dizer que só tenhamos coisas boas, eu acho que isso é uma utopia, porque coisas não tão boas também nos acontecem, mas que Deus nos ajude a superar e a resolver todos os problemas que porventura possam acontecer.
Um ótimo 2008, então, para todos nós. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Senhor presidente, eu protocolei juntamente com o vereador Val, para o secretário Cláudio Giannini, um ofício pedindo ao senhor prefeito e ao secretário que estenda o horário de ônibus no dia 31, na virada, até 1h da manhã, porque nós sabemos que as pessoas, muitas das vezes, elas não dispõem de um automóvel e ela depende do ônibus, e ela quer, às vezes, dar aquela confraternização, dar os parabéns, o feliz ano novo, para o familiar que mora num outro bairro, e ela fica impossibilitada. E sem falar também os templos religiosos, que na maioria desses templos faz a reunião meia-noite, termina meia-noite e meia, e as pessoas não têm transporte para voltar para os seus lares. Então, juntamente com o vereador Val, nós protocolamos esse ofício para que o secretário Cláudio Giannini atenda a esse pedido e, excepcionalmente, no dia 31, que os ônibus aqui em Jundiaí possam circular até 1h da manhã. Esse é um pedido não só meu, do vereador Val, mas eu acredito de todos os vereadores também vai apoiar essa iniciativa, né? Para o ônibus rodar até 1h da manhã. Está muito em cima, mas vamos ver se a gente consegue mobilizar o prefeito Ari Fossa. Vereador Pastor Roberto Conde tem o apoio integral desta presidência no pleito. Gostaria, inclusive, de ser signatário de Vossa Excelência no ofício que irá enviar. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan, que aguarda ansiosamente já há alguns minutos pela sua questão de ordem. Senhor presidente, eu estive agora numa matéria pela uma emissora de Jundiaí, AM, Rádio Difusora, e muitas reclamações estão chegando nas emissoras, acredito que em todas as AMs, FMs da cidade, sobre o que nós já comentamos aqui no início da sessão, sobre o odor da água que vem em nossas torneiras. Inclusive, indagaram, um dos ouvintes fez a pergunta se o que os vereadores vão fazer, se a gente pode se interceder junto a algum laboratório de análise fora a DAE. Deixei bem claro que nós acreditamos totalmente na DAE e seus laboratórios, que a DAE já se pronunciou que o odor existe, tudo mais, mas não causa perigo algum à população que está tomando essa água. Mas eu gostaria, senhor presidente, através dessa presidência, que pedisse à DAE, enviasse um ofício, Poder Legislativo à DAE, para nós sabermos, porque nós temos que... O para-choque do senhor prefeito na rua, como falava já o meu companheiro, amigo, o vereador Marcílio Carra, o para-choque é o vereador. Nós temos, sim, que saber qual o tempo para ser sanado esse problema. Já faz praticamente uma semana, eles têm que dar o prazo, mais ou menos, ou perfeitamente, quando vai ser sanado em definitivo esse problema. Eu gostaria que isso daí fosse encaminhado, inclusive, realmente já está sendo encaminhado. Foi muito rápido o assunto aqui, mas tudo bem. Ao mesmo tempo, senhor... Não, o pedido do Cachan não é assim tanto, não. O Cachan vê tudo com muita luz em nossa frente. Muita luz e muita luz e muita luz. Jundiaí inteirinho foi iluminada. E por isso que eu estou numa boa fase, a luz permanece. Senhor presidente, outra coisa que me chamou a atenção, e fiquei muito contente, e eu agradeço de antemão já ao senhor prefeito da cidade, porque eu vi uma matéria hoje em definitivo, esses 12 milhões de reais aí, o PAC, né? Primeiro, não, mas os 12 que saiu hoje no jornal, eu gostei porque, em primeiro lugar, já se fala nas galerias do Jardim Bonfilholi. É um bairro totalmente esquecido e vai receber esse presente também da administração bem em breve. Então, está de parabéns, senhor prefeito, estamos agradecendo. E a carta já está aqui, já assinado, bonitinho,
perguntando ao DAI tudo o que foi comunicado a isso desse vereador. Parabéns, obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Muito obrigado, vereador Zé Antônio Caixan. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Não, acho que é Marilena Neves. Vereadora Marilena havia solicitado anteriormente, logo após a vereadora doutora Silvana, logo após o vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem após o vereador Marcelo Gastaldo. Posso falar então, senhor presidente? Por favor. É mais um aviso, né, para a comunidade do Jardim Tulipas. Saiu a adjudicação da empresa que vai fazer o trabalho de contenção de um barranco que está tirando o sono de muitos moradores da rua Vilma, que era Monte Guedes, e que vi na imprensa oficial que saiu, foi gestão dos próprios moradores e que acompanhei com bastante empenho. E, na verdade, a prefeitura assumiu a sua responsabilidade e vai executar esse trabalho. E esperamos que antes das chuvas fortes, para que possa dar tranquilidade aos moradores. E também, em relação ao Jardim Tulipas, continuamos no aguardo do atendimento ao pedido dos moradores, né, junto à Secretaria de Esportes, mas também à Secretaria de Serviços Públicos, para a construção de uma pista de skate na área da Lagoa, e que é um projeto que parece que tem bastante viabilidade. Então, é mais esse aviso de última sessão para uma notícia nova aí para os moradores do Jardim Tulipas. Muito obrigado, vereadora Marilena. Vereadora doutora Silvana. Pela ordem, senhor presidente. Eu e o vereador Doc estivemos no Hospital São Vicente a semana passada. Foi convidada toda a Comissão de Saúde, mas estivemos só nós dois, para uma reunião com a diretoria administrativa do hospital, e ficamos extremamente felizes de poder ver toda a reorganização, a reforma administrativa que está sendo feita no São Vicente, as contas em dia e todo o funcionamento do São Vicente, que está sendo assim fantástico, à frente do Dr. Marco Antônio Freitas, o senhor Humberto, que é da ProSaúde. Então, nós estamos assim bastante tranquilos em relação a isso. Foi ótimo eu e o vereador Doc estarmos lá. Agradecer ao prefeito municipal pela questão da iluminação da Vila São João Batista, das praças que estão sendo reformadas, principalmente a Praça Oswaldo Cruz, a Honorates Piandorim, que foi toda lá feito obras para tirar aquelas valetas enormes, e também estivemos junto com o vereador Tico nas obras do Córrego da Colônia, obras extremamente necessárias, porque a gente sabe que aquelas ruas, que as travessas da Córrego da Colônia, a maioria acabavam na época de chuvas com enchentes, e tivemos lá com a população conversando, então foi ótimo, porque logo as obras vão estar concluídas e o problema vai estar solucionado, assim como o Córrego das Carpas também. Então, eu acho que nós tivemos um bom ano, eu acho que foi um ano extremamente produtivo, um ano, sem dúvida, com alguns conflitos, né, senhor presidente? Mas, com certeza, eu acho que no final do frigir dos ovos, eu acho que foi extremamente interessante e deu para mostrar que essa Câmara é uma Câmara unida, é uma Câmara que tem mostrado a que veio, que todos os vereadores têm trabalhado muito, independente de partidos, inclusive com questões, inclusive suprapartidárias, se envolvendo muito em todas as questões, e dizer que a gente deseja a todos um feliz 2008, que Deus traga aí saúde a todos, que Deus derrame bênçãos aí de compaixão, de perdão em todas as famílias, para que realmente a gente possa ter paz no coração. Tá? Muito obrigado, vereadora doutora Silvana, pelas suas considerações. Vou passar a palavra agora ao vereador Marcelo Gastaldo, para também tecer os seus comentários. Obrigado, senhor presidente. Você fala de recesso, né? Às vezes fala assim, os vereadores entrarem de férias, a gente vê, né, o trabalho intenso dos vereadores, principalmente nessa época. E não foi diferente desse vereador que estivemos, como eu disse, na estação lá de tratamento em Anhangabaú, em relação a essa questão que foi encaminhada de uma forma bem sábia por essa Câmara, no sentido mesmo que a população tenha resposta do que está acontecendo com a questão da nossa água. E a questão da lagoa também, ali do Vale Verde, que para muitos, né, para todos, né, Vale Azul, né, o esgotamento da água de uma maneira assim rápida, súbita, né? Estivemos inclusive em reunião com o engenheiro Walter Calcessiva, juntamente com o Eduardo Pereira e o senhor Milton Taqueu, e inclusive providências já foram tomadas. Ontem já estavam lá a equipe do serviço público recolocando, né,
madeiras que para alguns elas apodreceram ou talvez alguém até mesmo tirou. Mas de qualquer forma, o Serviço Público já tomou as providências. Estava lá a equipe do Edson Lúcia lá, parabenizar eles pelo trabalho. E vai depender até as condições de chuva, porque o volume de água ali é pequeno. Se a chuva contribuir, a lagoa logo estará refeita. E eu também não poderia deixar, senhor presidente, de fazer um agradecimento, até em função do nascimento de Jesus, né, com o Natal, que essa luz, né, que foi o Natal, que ela brilhe para todos nós e para toda a comunidade jundiaense, né, e 2008 seja um ano assim de muitas realizações, muito respeito e muita paz e saúde para todos. E antes de conceder a questão de ordem ao vereador Julião, quero cumprimentar toda a assessoria da Câmara Municipal, em nome da Priscila, que ontem, no final da tarde, estava o vereador Marcelo Gastaldo lá, no bairro do Caxambu, no Vale Azul, acompanhando junto com o seu assessor, e agora me falha o Dorta, toda a problemática do esvaziamento daquela lagoa. Ontem eu tive a oportunidade de vê-los quando passei lá no Vale Azul. Em nome deles, que estão trabalhando também, assim como todos os assessores competentes desta casa, eu quero cumprimentar a Priscila. Vereador Julião, questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho 2 pontos a abordar nessa minha questão de ordem. Primeiro, acho que o fato triste que a gente vive no nosso país. Porque quando a gente tem um acidente de avião, nós ficamos chocados com a perda de um número grande de vidas. Mas se nós pegarmos agora qualquer jornal, nós vamos ver que nas estradas federais nós tivemos, os números são esses, né? 196 mortos. Só nas estradas federais. Só nas estradas estaduais do estado de São Paulo, mais de 40 mortos. Nós já estamos falando em 230, 240 mortos, pegando o estado de São Paulo e as rodovias federais. E os motivos, os mais diversos, pelo que eu pude ver, ler e ouvir. O acidente ele acontece, na sua maioria, por problemas de excesso de velocidade, de bebida, por má condição da estrada de rodagem, em retas. E agora, senhor presidente, nós teremos aí mais um feriado prolongado, que é o do final do ano, que eu considero mais crítico do que o Natal. Porque o Natal ainda nós temos uma grande parte dos brasileiros que passam em casa com as suas famílias. E no final do ano nós temos um afluxo maior nas nossas estradas. Será que de novo nós teremos números tão ruins de perdas de vidas de pessoas em fase produtiva, senhor presidente? Isso traz um custo elevadíssimo para o nosso país. Então nós temos que pensar muito a respeito do que está acontecendo com as nossas estradas, com os nossos meios de transporte, porque a perda de vidas é absurdamente alta. Eu estou falando só de mortos. Se pegarmos feridos, isso multiplica-se por 5, 6 vezes, senhor presidente. E quantos que não estão nas estatísticas que ainda vão acabar falecendo nos hospitais, mas que não integram porque a estatística ela é feita só no momento da abordagem. Temos que repensar o que fazer na questão do transporte no nosso país como um todo, senhor presidente. E o segundo ponto é deixar a todos que militam na vida, não só na Câmara,
não só no Poder Executivo, não só na Prefeitura, mas em todas as casas, a todos os trabalhadores, a todas as pessoas, que nós tenhamos, no ano de 2008, muita paz, muita luz, como bem disse o vereador Marcelo Gastaldo, já que comemoramos o nascimento de Cristo no dia 25. Que a gente consiga ter paz, harmonia e amor em todos os lares do nosso país, senhor presidente. Nós estamos precisando de muita paz, de muito amor e de muita solidariedade, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Julião. Pela ordem, vereador Tico. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de comentar do fato lamentável que houve no Vale Azul, na Lagoa do Vale Azul, o esvaziamento. Eu tive com o Aguinaldo do Beco Fino, que é morador lá também, e com o seu Tony, que é um amigo da gente, e estão todos lá, assim, um momento muito triste para aquele pessoal, né? Então a gente espera que realmente, o mais rápido possível, seja restabelecida lá a água, né, no local, e a gente sabe que só as fontes que tem no local, ela não vai dar conta do enchimento rápido. Precisamos de chuva realmente para que a lagoa volte a seu nível normal. Mas a gente espera que mais rápido possível aconteça isso. A vereadora Silvana falou também que nós estivemos com o senhor prefeito semana passada, visitando as obras da canalização do córrego da colônia, de parte do córrego. Então, a gente espera também que, com as chuvas, não inunde mais as casas que tenha. Todos os anos temos problemas ali de inundação dessas casas ali nas imediações do córrego. Então, a gente espera que essa obra venha realmente contemplar ali as necessidades dos moradores locais. E dizer também, agradecer ao prefeito, agradecer ao Walter da Costa Silva pela escada de acesso à Avenida Imigrantes. A gente sabe que há um fluxo muito grande de pessoas ali, muita gente se utiliza daquela escada. Em dias de chuva a gente já viu caso até de fratura, né? Pessoas até que chegou a quebrar o pé ali. Então a gente agradece, a realização já está no final, né? A construção da escada. E dizer, senhor presidente, que a gente espera logo para o começo do ano. Estive conversando com o secretário Parimoski, está agora na mesa do Ademir Pedro Vitor para a finalização do projeto, né, da legalização de imóveis nessa cidade. A gente sabe que tem muitos imóveis por toda a cidade com problema de legalização. Tanto eu quanto o vereador Val, nós temos um projeto nesse sentido, de anistia, mas a gente sabe também que o prefeito, o Parimoski e o Ademir Pedro Vitor está fazendo um projeto muito mais amplo. Então a gente agradece realmente pelo empenho nessa busca de melhorar, de ajudar os munícipes na legalização de seus imóveis. Sabe que a cidade toda sofre com isso e essa legislatura já se passou 3 anos e até agora não conseguimos um projeto de legalização. Espero realmente que no começo do ano venha esse projeto de legalização para a nossa felicidade, para a felicidade de todos os vereadores e da população jundiaense. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom ano para toda a população e para nós vereadores também, que temos um ano assim, na medida do possível, de muita paz. Muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Val. Senhor presidente, realmente passamos um ano, podemos fazer um balanço positivo. E não diferente, quero agradecer o prefeito, o secretário Walter Costa Silva, Parimoski, Pedro Vitor, enfim, todos os secretários que lutaram e primaram pela melhoria de nossa cidade. É bem verdade que temos muito ainda que caminhar e esperamos que em 2008 nós possamos ter, aí com a bênção de Deus, muitas obras a serem efetivadas, a sua aplicação na cidade, para que melhore ainda mais a qualidade de vida de nossos munícipes. Dentro delas, senhor presidente, a previsão da melhoria das galerias de águas pluviais do bairro do Vianello, ali na altura da 23 de maio, com a Fortunato Mori, aquelas ruas paralelas que inundam tudo, o escoamento de águas ali, ele não é suficiente e ruas se alagam, e foi já previsto nesse novo pacote de obras
que seria feito ali, inclusive, a pavimentação daquelas ruas com paralelepípedos, né? Que sejam todos ali pavimentados com a camada asfálticas, depois de serem corrigidas as galerias de águas pluviais. E passamos agora, e foi bem lembrado o Natal, infelizmente, senhor presidente, nós vimos um saldo triste, negativo, já exposto aqui este quadro pelo vereador Julião, no Natal, de muitos acidentes e quase 200 pessoas perderam a vida. Eu espero que em 2008 o povo possa entender e viver como se o Natal fosse todos os dias. E não esquecer, muitas vezes, como fazemos as nossas famílias brasileiras, de comemorar o aniversário de Jesus, o Natal, e vem o Papai Noel e se distribui presentes, e às vezes nem convidamos o aniversariante para fazer parte da festa. Mas que todos os dias de 2008, o aniversariante possa estar em nossas vidas, reduzindo assim, com certeza, em um percentual quase que total desses acidentes e desses quadros negativos, porque este aniversariante nasceu para isso. Senhor presidente, feliz ano novo ao senhor, a todos da casa, aos nossos, como já disseste, Vossa Excelência, aos nossos assessores, todos os funcionários e a nossa cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, também não poderia, ao final, praticamente do ano 2007, fazer alguns agradecimentos. Eu que sou oposição na casa e às vezes tenho uma postura crítica da tribuna, eu não poderia, ao término desse ano, deixar de agradecer ao prefeito Ari Fossi, principalmente ao secretário de Obras, Ademir Pedro Vitor. Nós vimos na aprovação do orçamento, agora, recente, e eu, na ocasião da audiência pública, não fiz perguntas ao secretário, em função de, na peça orçamentária, ver que o secretário se preocupou em fazer uma reserva, um montante acima de R$1 milhão, para o asfaltamento da Avenida José Mesalira, lá em Voturucaia, uma obra tão aguardada pelos moradores daquela região. Eu quero acreditar que nesse ano vindouro nós tenhamos a oportunidade de ver essa obra iniciada. Assim como nós agradecemos ao prefeito Ari Fossi pelas obras de galeria, implantação de galerias de águas pluviais ali no Jardim Rio Branco, uma reivindicação antiga da população e de inúmeros vereadores dessa casa. Apesar de não termos saído na foto, junto com o prefeito, no anúncio das obras, nós vimos hoje as obras concluídas, o asfalto sendo recolocado, a repavimentação do bairro está ficando muito bonito, com sinalização de solo, um bairro tão importante ali ao redor do shopping. E quero acreditar, senhor presidente, senhores vereadores, que no maravilhoso orçamento que nós vamos ter em 2008, com mais a obra do PAC, obra de saneamento na nossa cidade, que a Vila Rio Branco, um dos bairros mais antigos de Jundiaí, tenham as suas ruas com a sua drenagem e a sua pavimentação, porque nós ainda temos muitas ruas ainda em paralelepípedo. E toda a Vila Rio Branco nós não temos 1 metro de galeria. As águas correm superficialmente, indo lá para a Rua Tiradentes, consequentemente para o Rio Jundiaí. Após isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui deixar um abraço e um ano de 2008 repleto de realizações para todos vocês, vereadores e vereadoras, seus familiares, aos funcionários da casa, aos assessores e também seus familiares, enfim. E a população, não só de Jundiaí, como do mundo todo, que nós tenhamos um ano de 2008 pleno, com muitas realizações, não só pessoais, mas também coletivas para todos. Um abraço. Muito obrigado, vereador Carlão Kubica, pelo desejo a nós. Questão de ordem, vereador José Dias, para a leitura do seu livro. Senhor presidente,
Primeiramente, quero agradecer a Vossa Excelência. Em nome de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí, no qual eu tenho uma grande admiração e um carinho especial por todos esses anos que eu estou aqui na Câmara Municipal. Dependo de cada um deles pelo trabalho desenvolvido do vereador Zé Dias dentro desses 11 anos de trabalho. Não posso deixar também de cumprimentá-lo aqui nesta manhã, toda a imprensa que realmente desenvolveram um trabalho referente à Câmara Municipal, à cidade, os bairros e também a Prefeitura, enfim, uma cobertura total pela cidade e região. Quero aqui agradecê-lo também, de coração, a toda a assessoria de todos os vereadores desta casa, que realmente tem um trabalho brilhante e sabem que realmente o dia a dia de cada um desses assessores não é fácil pela correria do dia a dia. Eu quero aqui cumprimentá-los também, nossos companheiros vereadores, seus familiares, né? E o nosso líder que sempre esteve presente aqui junto comigo, o meu companheiro Gerson Sartori, um companheiro que eu digo, muitas vezes as pessoas falam oposição, mas ele é da oposição, mas com certeza um vereador que sempre votou a favor do governo e realmente daqueles projetos que veio de encontro e o anseio da sociedade jundiaense. Então, portanto, meu carinho, meu abraço a Vossa Excelência, meu nobre companheiro Gerson Sartori e seus familiares. E também, senhor presidente, tem de cumprimentá-los aqui o nosso prefeito Ari Fossen e também todos os funcionários e secretários que realmente têm um trabalho junto com os demais vereadores desta casa. E, portanto, quero agradecê-lo também, duas conquistas, não dos vereadores, mas sim, tem uma parcela de responsabilidade, mas a conquista foi da população jundiaense, especialmente na desapropriação da Casa de Saúde, que realmente a população vem aguardando ansiosamente para que seja adquirido esse poder público em função daquelas pessoas mais carentes da nossa cidade que não têm seus planos de saúde. E quero dizer também mais uma conquista, senhor presidente, que eu agradeço o senhor prefeito Ari Fossen, que foi a assinatura do compromisso do Senai em São Paulo, junto com a Fiesp, Paulo Scaff e as demais autoridades que estiveram presentes, e eu representando a Câmara Municipal de Jundiaí, como Vossa Excelência mesmo pediu para o vereador Zé Dias. Isso para nós é de grande interesse e é de interesse da sociedade, mais uma escola que será agora iniciado no ano de 2008 no Jardim São Camilo. E para o vereador José Dias foi um ano muito especial, e especial para este vereador é o trabalho que proporciona alegrias e a luta proporciona vitórias, que as lutas deste ano tenham fortalecido nossos espíritos e renascem nossas esperanças de viver um mundo melhor. E eu desejo a todos os jundiaenses, especialmente meu bairro do Jardim São Camilo, um ano de 2008 com paz, saúde, muita harmonia e amor no coração de cada um de nós. Senhor presidente, essas foram as palavras do vereador José Dias. Muito obrigado, vereador José Dias, pelas suas sensíveis palavras ao plenário desta casa, à sociedade jundiaense. Eu solicito aos senhores vereadores, então, que registrem a presença para o encerramento desta sessão extraordinária. Com 13 senhores vereadores presentes e 3 senhores vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a última sessão do ano de 2008.